Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Olha só, nós vamos agora falar sobre mais um filme, um filmaço, na verdade, não é? Que merece ser citado na redação. Esse é o nosso episódio número 3, tá certo? E hoje o filme é de 1999, O Informante. You go public and 30 million people hear what you gotta say. Nothing, I mean nothing, will ever be the same again. Now, the work we did here is confidential, not for public scrutiny, any more than our one's family matters. We're very serious about protecting our interests. Olha, O Informante é um daqueles filmes em que sobressaem as interpretações de dois monstros sagrados do cinema americano, Al Pacino e Russell Crowe, né? São os dois grandes personagens desse filme. E do que trata a história, na verdade? A história é baseada num episódio ocorrido em 1994. Lá em 1994, um ex-executivo da indústria do tabaco deu uma entrevista bombástica ao programa jornalístico 60 Minutos da rede americana CBS, não é? Ele dizia que os manda-chuvas da empresa em que ele trabalhou não apenas sabiam da capacidade viciadora da nicotina, como também aplicavam aditivos químicos ao cigarro para acentuar essa característica, a característica de dependência, né? A questão é que na hora H da exibição da entrevista, a CBS recuou e não transmitiu a entrevista, né? Alegando que as consequências jurídicas poderiam ser fatais. Baseando-se nessa história aí, nessa história de 1994, O Informante narra então a trajetória do ex-vice-presidente da Brown Williamson, o Jeffrey Wigan, que é vivido pelo Russell Crowe, e do produtor Lowell Bergman, vivido pelo Al Pacino, né, que acabou convencendo o Wigan a falar em público, tá? Qual é a grande questão do filme O Informante? Primeiro, o filme é dirigido pelo Michael Mann, né? E Michael Mann em estado bruto, né? Insólito, introspectivo, é um filme denso, muito denso também. Em boa parte do filme, ele trabalha para discutir sobre a integridade jornalística, tá certo? E focar também no drama de um homem e de sua família durante um período de extrema pressão, que no caso é o executivo, né, da indústria tabagista, tá? Ainda assim, é um excelente trailer, tem muito suspense e nos faz pensar sobre o seguinte também: qual é o preço de uma verdade? Não é? O que você estaria disposto a fazer? Sacrificar família, sacrificar emprego em nome de uma verdade? Esse é um questionamento que, de certa maneira, perpassa o filme O Informante. Mas não apenas isso, não é? O filme O Informante também mostra o poder e o lobby da indústria tabagista numa época em que a clareza não era bem uma regra, né? Nós estamos falando do ano de 1994, na verdade, quando esse executivo decidiu dar uma entrevista bombástica. Naquela época, não havia muito questionamento sobre os efeitos da nicotina, nem havia também tantos estudos em relação a isso, tá? Então, a decisão dele, colocada nesse contexto, é muito séria, não é? De denunciar essa indústria tabagista, dizendo que a nicotina, ao contrário do que os grandes executivos diziam, que a nicotina viciava, e mais, que eles colocavam substâncias químicas para intensificar essa capacidade de tornar o indivíduo dependente. Então, é um filme que é bastante denso, que mostra também o peso do jornalismo diante de verdades que precisam ser conhecidas por todas as pessoas, tá certo? They have no right to hide behind a corporate agreement. He can talk, we can air it. The worst kind of an organized smear campaign against a whistleblower. Shoplifting, failing to pay child support. They can paint everything with that brush. What are you going to do now? You're going to finesse me, lawyer me some more? Try Mr. Wallace.
If we aired this segment, I was told, don't talk. Mind my own business. we could be a grave risk. We're doing this with or without you, Lowell. Are you a businessman or are you a newsman? He's only the key witness in the biggest public health reform issue in U.S. history. Does he go on television and tell the truth? Yes. Is it newsworthy? Yes. Are we gonna air it? Of course not. Why? Because he's not telling the truth? No, because he is telling the truth. And the more truth he tells, the worse it gets. You manipulated me into this. I fought for you and I still fight. The American public need to know. Jeffrey! And you wish you hadn't come forward? Dr. Wagon's deposition will be part of this record. You wish you hadn't blown the whistle? Do I think it's worth it? I told the truth. It's valid and true and provable. These people, that's not the point whether you told the truth or not. O filme O Informante recebeu várias indicações ao Oscar. Foi indicado em 2000 para Oscar de melhor filme, de melhor diretor, o Michael Mann, de melhor ator, né, o Russell Crowe, melhor roteiro adaptado, melhor fotografia, melhor som e melhor edição. Então, estamos falando de um grande filme, de um filme denso, de um filme com uma história muito bem arquitetada e principalmente de um filme fundamentado em fatos, não é? Repito, os episódios ocorreram em 94, o filme é de 99, tá certo? E quais seriam os temas relacionados a este filme? Que temas que podem, não é, aparecer no Enem, nos vestibulares, e você poderia fazer uma referência bem legal com O Informante. Você pode utilizar a referência ao filme se o tema tiver alguma coisa, claro, a ver com a indústria tabagista, não é? Com a indústria do cigarro. Então, qualquer tema relacionado a cigarro vai permitir, de certa maneira, que você faça alusão a esse filme O Informante e ao episódio que ele narra, que é da denúncia de um ex-executivo da indústria tabagista contra essa indústria. Lembrando que a entrevista não foi ao ar pela CBS, de última hora a rede de TV americana deu para trás e, alegando que poderia ter problemas jurídicos, acabou não exibindo a entrevista. E claro, o executivo que decidiu denunciar tudo sofre muita pressão, ele perde os privilégios que tinha quando é demitido, não é? Ele começa a ter problemas em casa, a mulher chega a pedir divórcio, ou seja, quando ele decide conversar com a imprensa, ele paga um preço muito alto por isso, passa a ser perseguido, passa a sofrer ameaças. Então é um contexto que coloca o indivíduo diante de um dilema, não é? Ir adiante, revelar uma verdade e sofrer consequências gravíssimas por isso, ou tentar silenciar e manter alguns privilégios. Essa é uma questão moral que, como eu já disse, perpassa o filme O Informante, né? Você também pode fazer uma menção a esse filme caso a redação trate da questão do jornalismo, principalmente da importância do jornalismo investigativo, tá? O jornalismo investigativo tem dado excelentes resultados no Brasil, inclusive, então você pode fazer a ponte com esse episódio aí e trazer para o Brasil também, enfim, né? Mostrando aí o papel importante que o jornalismo tem na vida das pessoas, mas também os interesses a que o jornalismo está submetido, né? No caso, a indústria tabagista aí consegue silenciar a rede de TV americana. As consequências de falar a verdade, aí é um tema mais subjetivo, né, que eventualmente pode cair em algum vestibular tradicional, não é bem a praia do Enem, né? Então, as consequências de falar a verdade, o preço que se paga muitas vezes pela verdade, tá? E, finalmente, a manipulação da informação por indústrias poderosas. Essa é uma temática que tem tudo a ver com os nossos dias, não é? Mas você pode fazer referência a esse filme aí de 1999, já são 21 anos aí de O Informante, né? Lembrando que ele é baseado num episódio que aconteceu em 1994, então isso dá a ele todo um
peso, não é, de trabalhar com eventos que ocorreram. Então isso torna a coisa mais sólida do ponto de vista argumentativo. Então você pode também fazer referência à manipulação da informação por indústrias poderosas. Public and 30 million people hear what you gotta say. Nothing, I mean nothing, will ever be the same. Now, the work we did here is confidential, not for public scrutiny, any more than our one's family matters. Biggest public health reform issue in U.S. history. Does he go on television and tell the truth? Yes. Is it newsworthy? Yes. Are we gonna air it? Bom, para finalizar, a gente vai ver então como é que a gente poderia encaixar, não é, o filme O Informante na temática da indústria tabagista, né? De repente, como eu falei, um tema relacionado ao fumo, ao combate ao fumo, por exemplo, né? Ao combate ao cigarro, aí é um prato cheio para você fazer referência a este filme. Vamos dar uma olhadinha então a um parágrafo que utiliza a menção desta obra cinematográfica do diretor Michael Mann, tá? Vamos lá. No filme O Informante, do diretor Michael Mann, um químico, que na verdade é um executivo também da indústria do cigarro, após ser demitido e perder tudo que tinha, decide dar uma entrevista contando o que sabe sobre o uso de nicotina nos produtos que, durante décadas, ajudou a produzir. As intimidações que se seguem e as ameaças mostram o poder que a indústria tabagista exerce sobre imprensa e governos, bem como os interesses escusos por trás da produção de cigarros. Compreendendo esse contexto e analisando-o no Brasil, é possível entender por que sempre foi tão difícil limitar o uso de cigarros. Mas, apesar das pressões dos fabricantes, pode-se dizer que o país deu passos significativos no combate a esse mal. A proibição de propagandas na TV e de patrocínio em eventos esportivos, a criação de uma legislação dura para quem fuma, bem como a exposição de contra-propagandas agressivas nos maços de cigarro, surtiram efeito. Segundo o Ministério da Saúde, de 2006 a 2018, o número de fumantes caiu 40% no Brasil. Perceba então como esse parágrafo foi moldado, não é? A primeira parte é para apresentar o filme. Veja que aparece o nome do filme, aparece o diretor, um breve resumo do que é a história, para você poder entender o contexto. Logo depois, veja que são usados dois períodos para isso, não é? Logo depois, com o trecho compreendendo esse contexto e analisando-o no Brasil, então para fazer a ponte entre o filme e o tema que era o combate ao fumo no Brasil, não é? Então, pegando esse contexto aí da pressão da indústria tabagista, do que aconteceu com esse personagem e trazendo para o Brasil, é possível então entender por que sempre foi tão difícil limitar o uso de cigarros, ou seja, há pressões dos fabricantes sobre, sobre a imprensa, sobre os governos e tudo mais. Entretanto, o parágrafo tem como função mostrar avanços. Então, apesar de tudo isso, mostrando a dificuldade que é enfrentar essa indústria muito poderosa, aqui, a partir desse trecho, nós temos os bons exemplos, digamos, a proibição de propagandas na TV, de patrocínio em eventos esportivos, a criação de uma legislação dura para quem fuma, a exposição de contra-propagandas agressivas nos maços de cigarro, que são aquelas fotos e avisos, aquilo ali a gente vai chamar de contra-propaganda, né? Para terminar com um dado, segundo o Ministério da Saúde, de 2006 a 2018, o número de fumantes caiu 40% no Brasil. Então, o parágrafo mostra o problema que é para conseguir reduzir isso, mas, ao mesmo tempo, mostra que o Brasil tomou medidas, não é, que deram resultado, tá certo? Foi preciso enfrentar a indústria tabagista, sim, do mesmo jeito que isso aconteceu nos Estados Unidos, mas outras medidas deram resultado, 40% a menos de fumantes em um espaço aí de alguns anos, né? De 12 anos tivemos essa redução, tá certo? Então é assim que você encaixa este filme, lembrando sempre, se você puder, assista para você perceber todas as nuances e todos os aspectos que podem ser explorados com o filme
O Informante, do diretor Michael Mann, com os dois grandes atores Al Pacino e Russell Crowe. Vale a pena ver O Informante. Diversão de qualidade, tá bom? Grande abraço. Tchau. Valid and true and these people. That's not the point whether you tell the truth or not.